Oi, oi, terceiros anos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Prof. Gabi e hoje nós teremos mais uma aula de língua portuguesa. Vamos lá? Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o gênero textual propaganda. Vocês já viram alguma propaganda? Eu acredito que sim, né? As propagandas circulam na TV, nos jornais, na internet, nas revistas. Mas o que é uma propaganda, prof? A propaganda é uma mensagem que tem como objetivo convencer o público, convencer as pessoas da qualidade de uma ideia, de uma marca ou até mesmo de um produto. Na TV, geralmente, nós podemos visualizar muitas propagandas com marcas diferentes, com produtos diferentes. E qual é a importância dessas propagandas? Porque com a propaganda nós podemos visualizar ideias diferentes, marcas diferentes, produtos diferentes. E o que a propaganda nos traz? Ela nos traz uma imagem que deve produzir um impacto visual. O que isso significa? Significa que a imagem precisa chamar a atenção da propaganda. Porque quando eu for lembrar da propaganda, eu vou lembrar da imagem, aquilo que chamou minha atenção. E a propaganda precisa ter também um texto que deve ser curto. Por que ele deve ser curto? Para que ele não deixe a propaganda muito extensa, para que ela não demore muito. Então, o texto é curtinho e a propaganda precisa ter uma frase de chamada fácil de lembrar. Ou seja, aquela frase que você lê uma vez e depois, ao final da propaganda, você vai lembrar. E quando essa propaganda passar novamente, você vai falar: opa, lembrei dessa propaganda, eu sei qual é a frase principal. Observem a propaganda que a Prof trouxe do livro de vocês. Aqui nós temos como imagem principal a casca de banana. A casca de banana aparece bem grande na imagem. Por quê? Vamos ler a frase de chamada. Resto de comida pode virar energia de sobra. Então, significa que a casca de banana está aqui aparecendo como o resto de comida. E o que esse resto de comida vai se tornar? Energia de sobra. Então, aqui nós temos uma propaganda que quer mostrar as qualidades e convencer o público de uma ideia. Qual é a ideia? Separar o lixo reciclável, do lixo úmido, né? Do lixo com resto de comida, porque esse resto de comida pode virar energia de sobra. Então, essa é a ideia da propaganda. E observem que, para chamar a atenção nesta propaganda, nós temos a casca de banana, que aparece bem grande, né? É uma imagem de impacto visual, e a frase de chamada, resto de comida pode virar energia de sobra. E agora nós vamos aprender sobre o verbo de estado. Nós já aprendemos na aula anterior sobre o verbo de ação, aquele que representa movimento. E hoje nós vamos aprender sobre o verbo de estado, ou seja, é aquele que indica uma característica ou estado de um ser, como ele é ou como ele se sente, como ele está. Geralmente esse verbo vem seguido de um adjetivo, de uma característica. Então vamos para os exemplos. A menina está feliz. Está é o verbo de estado. Por que verbo de estado, Prof. Gabi? Porque está mostrando como ela está, como ela se sente.
ela se sente feliz, né? E observem que esse verbo vem seguido de um adjetivo. Feliz é uma característica. Vamos para o segundo exemplo. O menino é inteligente. Como esse menino é? Inteligente é a característica. E é o verbo de estado, que representa como esse ser é. Então, aqui nós temos um verbo de estado e ao lado ele vem seguido de um adjetivo. E quais são os principais verbos de estado, Prof. Gabi? Nós temos o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, parecer, permanecer e continuar. Por que esses verbos são classificados como verbos de estado? Eles são classificados assim porque eles não representam um movimento como verbo de ação, aquele que pratica uma ação. Não, no verbo de estado nós não estamos praticando uma ação. Nós estamos mostrando o estado de um ser ou até mesmo uma característica, certo? Vou dar mais um exemplo. A Prof. Gabi parece feliz. O verbo parece representa uma ação, a Prof. Gabi está praticando uma ação, ou está mostrando como a Prof. Gabi se sente, como ela parece. Ela parece feliz, né? Parece que ela está feliz. Outro exemplo, continuar. A menina continua sorrindo. A menina continua. Continua é um verbo de estado. Não está representando uma ação, certo? Significa que ela já estava sorrindo e ela continuou sorrindo, né? Então, representa um estado da menina, ok? Por hoje é só, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, procurem as profs. Não esqueçam de realizar o questionário de língua portuguesa e também de realizar as atividades no livro didático. Um grande beijo e até a próxima aula!